Uma boa tarde, uma paz, Senhor, meus irmãos. Meus irmãos, vamos compartilhar uma palavra que se encontra em Josué, capítulo 2, versículo 1. Mas antes de compartilhar essa palavra, meus irmãos, você que não é inscrito no meu canal, vai lá, se inscreve, dá um joinha, dá um like, beleza? Vamos lá, meu irmão, dá um like lá, vai lá, vou esperar. Amém? Dê um like? Vamos lá. Então, a palavra se encontra em Josué, capítulo 2, versículo 1. E enviou Josué, filho de Num, dois homens, desde Sinti a espiar secretamente, dizendo: ainda observar a terra de Jericó. E foram, pois, entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Rabi, e dormiram ali. Então deu-se notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens de filho de Israel para espiar a terra. Versículo 6. Porém, ela os tinha feito subir ao telhado e os tinha escondido entre as canas do linho que puseram em ordem sobre o telhado. Versículo 9. E disse-lhe ao homem: bem sei que o Senhor vossos deu esta terra, em que o povo de vós caiu sobre nós, que todos os moradores da terra estão desmaiando diante de vós. Versículo 11. E ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus, em cima nos céus e embaixo na terra. Amém? Bom, essa palavra de Josué é uma palavra bem conhecida. É uma palavra que é bastante pregada, porque Josué é aquele que andou junto com Moisés, que Deus falou para preparar. Não tinha Arão? Deus não podia ter deixado então Arão a continuar a obra junto à obra de Moisés? Só que Deus escolheu Josué, porque Arão não tinha a capacidade que Josué tinha. Qual era a capacidade que Josué tinha e Arão não tinha? A capacidade que Josué tinha era liderar, governar, ter uma opinião própria, uma opinião fixa, uma opinião só. Arão já não tinha. Arão, ele já tinha medo do povo. O que o povo falava para ele, ele aceitava. A gente vamos ver que Arão aceitou que o povo fizesse um bezerro de ouro. Quando Moisés estava lá no monte falando com Deus, o povo começou a, vamos falar assim, atormentar a mente de Arão. Arão então deixou o povo fazer um bezerro de ouro para ser adorado. Então isso aí ficou abominável aos olhos de Deus. Então Arão não podia conduzir o povo, porque o povo ia pecar e Arão não ia fazer nada. Então Deus vai lá e escolhe Josué. E nessa que Deus escolhe Josué, um homem valente, um homem de guerra, sem experiência nenhuma de liderança, mas Deus falou: vai que eu te capacito, onde que tu colocar as plantas dos teus pés, eu te darei como herança. Então Josué colocou isso na tábua do seu coração e começou agora a trabalhar e buscar dessa forma. Vamos entrar na palavra. E Josué fala para espiar a terra de Jericó. Para a gente, todo lugar que a gente vai, se a gente vai morar, se a gente vai ficar um tempo, a gente tem que primeiro conhecer a cidade. A gente não vai chegar morando. A gente vai conhecer a cidade, ver pelo menos um ponto ideal, o que a gente vai começar, o que a gente vai fazer lá. E Josué, ele precisava de algum espião para entrar lá. Então a Bíblia vai dizer que Josué envia 2 espiões para dentro daquela cidade. Só que a Bíblia também vai dizer que o rei também já está sabendo. Agora, como que o rei ficou sabendo que Josué já enviou os 2 espiões, sendo que tudo era um povo só? De dentro da tribo de Josué, de dentro de Israel, tinha homens espiões que levavam informação para o rei. Então o rei já ficou sabendo que tinha 2 espiões ali.
Mas a Bíblia vai dizer que os dois espiões entram em uma casa de uma mulher chamada Rabi, a prostituta. É onde que eu quero chegar. É onde que a gente vamos meditar. Que a gente vai chegar em um lugar muito interessante. Um estudo que eu estava tendo hoje, que eu achei muito interessante, ficou bem claro para mim. Algo que Deus, o porquê Deus escolheu Rabi. Por que Deus escolheu a prostituta? Porque Deus tinha selecionado logo justo ela para poder guardar os dois espiões de Josué. Por que Deus tinha escolhido a prostituta? Então Deus escolheu a prostituta e ela abre as portas de tua casa. O soldado agora do rei de Jericó vem atrás desses homens. Ela guarda ele no meio de canas. E agora esse homem faz uma promessa para essa mulher. Se a gente sair daqui com vida, a sua vida será poupada. Mas caso ao contrário, a gente não podemos. Então ela fala, vocês vão sair com vida. Ela afirma, e aqueles homens saem com vida. E os homens falam para ela, ó, tem uma promessa. Deixa essa fita vermelha, esse cordão vermelho, pendurado, amarrado na janela, que naquele dia que a gente voltar para tomar a cidade, a tua família vai ser salva. E naquele dia Deus derrubou Jericó inteiro. E Deus poupou a família de Rabi. Deus guardou a família dela. Deus tinha um propósito na família de Rabi. E Deus guardou. Qual era o propósito na família de Rabi? Deus queria honrar a ela. Aí se a gente for indo, a gente vai ler a Bíblia, a gente vai dar uma olhadinha. A gente vai lá no livro de Ruth. A gente vai falar de Ruth. E a Ruth é uma mulher que agora ela se casa com o filho de Noemi. Noemi, agora ela vira uma viúva e tem seus 2 filhos. E os seus 2 filhos casam. E a Ruth casa com um deles. Só que a Bíblia vai dizer que os 2 filhos de Noemi agora vêm a falecer. Agora então ficou 3 mulheres viúvas. Noemi, Ruth e Orfa. Essas 3 mulheres agora ficou viúva. E a Bíblia vai relatar que quando essas 3 mulheres ficam viúvas, Noemi, ela fala para elas poder ir embora. Só que a Orfa, ela vai embora. E a Ruth fica junto com tua sogra para ajudar ela, porque devido à idade já está avançada. E ela então pretende ajudar a tua sogra, Noemi. Não deixa ela sozinha, não deixa ela nessa caminhada. E ela era moabita. E agora ela vai também se juntar no povo de Israel. Ela vai se juntar no meio do povo dos hebreus. Mas o que tem a ver Rabi e Ruth? Tem tudo a ver, meus irmãos. A gente vai chegar até na raiz de Jesus, a raiz de Davi. Quando a Rabi ela é resgatada, Deus dá uma oportunidade para ela. Como que Deus deu uma oportunidade para você, deu uma oportunidade para mim, não foi à toa. Foi num propósito que Deus tem para minha vida e para a tua vida. Não é com propósito à toa que Deus não dá oportunidade de vida para mim e para você. Todos os dias Deus dá uma oportunidade para mim, uma oportunidade para você, mas é algo que ele já está preparando para nós lá na frente. Deus preparou para a Rabi. Então, a Rabi agora, ela gerou um filho. E o nome do seu filho é Boaz. E Boaz agora vai se casar com Ruth. E Ruth vai gerar um filho. E o nome desse filho agora, o nome desse filho de Ruth é José. E agora, meus irmãos, José vai gerar filhos até chegar Davi. E Davi, da geração de Davi,
Saiu o nosso Jesus, o que morreu na cruz para salvar a minha vida e a tua vida. Olha o propósito que Deus fez na vida da Rabi, a prostituta. Aí você, que está de terno, gravata, tudo bonitinho, porque está com carro novo, está com a Bíblia embaixo do braço, passa perto de uma prostituta e você não quer entregar a palavra. Você passa perto de uma prostituta, você não quer entregar a palavra, porque você acha que você é mais do que ela. Mas se não fosse uma prostituta, a raiz de Davi. Se não fosse pela uma prostituta, não tinha vindo a descendência. A raiz de Davi. Lembra do cego de Jericó, quando ele começa a clamar? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele começa a lembrar da raiz de Davi, da onde que Davi vem. Ele começa a lembrar da onde, qual é a geração de Jesus. Ele não tá se importando se ele é cego, se ele é aleijado. Ele tá se lembrando da raiz. E você está lembrando da raiz que você saiu? Qual é a raiz que você vem? O porquê Deus te chamou? O porquê Deus te escolheu nesta obra? A Rabi sabia o porquê Deus tinha escolhido ela? A Rabi sabia que ela ia ter um filho chamado Boaz? A Rabi sabia que o teu filho ia casar com Ruth? A Rabi sabia que Ruth ia ter um filho com o nome de José? E José ia ter um filho com o nome de Davi? E da descendência de Davi ia nascer Jesus? A Rabi não sabia, mas Deus já sabia. Foi propósito de Deus. E muitas vezes eu e você não quer levar a palavra. Muitas vezes eu e você quer ficar encolhido dentro de casa ou ficar pregando só dentro de uma igreja. Correndo, se escondendo. Brigando dentro da igreja, mas não briga para pegar a palavra de Deus na rua. Brigando com o teu pastor. Brigando com a tua liderança. Mas você não sai para pregar a palavra. Quando você começar a brigar com o seu pastor, pega a Bíblia, começa a desfolhar ela. Para você agora começar a aprender, para você começar a pregar. Não lugar que você querer ficar discutindo com o seu pastor sobre a Bíblia, ficar discutindo com ele o porquê. Começa a ler e começa a procurar. Faça como a Rabi, só aceita o que Deus tenha preparado. Porque quando você começar a aceitar o que Deus tem preparado para você, é onde que as suas bênçãos onde que você vai começar a alcançar as suas bênçãos. Para pensar um pouco. Você tem que começar a aceitar o que Deus tem preparado para você primeiro. Para você começar a alcançar a bênção que Deus tem para você. Porque se você não aceitar o que Deus tem preparado, como é que você vai alcançar a bênção? Deus tem preparado bênção para você. Mas se você não quer aceitar, como é que você vai alcançar? A gente não alcança bênçãos. A gente não alcança a bênção sem a gente querer. Para a gente alcançar, a gente tem que querer. É uma palavra bem clara, bem maravilhosa. É uma palavra bem simples. Para a gente poder entender. Para mim e para você poder mastigar ela e entender bem gostoso. Que palavra maravilhosa é essa? O que é isso? Você viu como é que é, irmão? Você viu de onde que vem Jesus? Descendência de Davi. Mas ela vem de Rabi, a prostituta. Ela vem de Ruth, uma viúva. Que ninguém dá mais nada para a viúva, todo mundo castiga. E Deus fala para cuidar da viúva e do órfão. Você está cuidando da viúva? Você está cuidando do órfão? É difícil, irmão. A palavra de Deus é maravilhosa. A palavra de Deus, ela é maravilhosa. Ela nos cuida, ela nos guarda, ela nos purifica, ela nos limpa todos os dias. E a Rabi, ela deixou essa palavra entrar dentro do seu coração. A Rabi, ela deixou o Espírito de Deus tomar conta do teu coração de uma maneira que ela teve o teu filho Boaz.
E o nome da Raabe faz história até os dias de hoje. E o teu nome? Como é que tá? Você está querendo fazer nome por quê? Sendo que o nome que tem que brilhar é o nome de Jesus. Não adianta querer fazer nome. A gente não adianta querer fazer sucesso. O nome de Jesus tem que brilhar. O nome de Jesus que tem que brilhar. A gente tem que brilhar para o mundo, sim, porque a gente somos a luz do mundo e o sal da terra. O mundo tem que ver uma luz em mim, o mundo tem que ver uma luz em você, uma luz diferente. O mundo tem que ver uma diferença em mim, uma diferença em você. Porque se o mundo não vê uma diferença em mim, não vê uma diferença em você, não adiantou nada. O mundo tem que ver essa diferença. O mundo tem que ver essa diferença na gente. E Deus viu a diferença na Raabe. E quando Deus viu a diferença na Raabe, todo o povo, uns criticou, mas o povo viu a diferença naquela mulher. O povo de Israel viu que ela tinha uma diferença. Josué viu a diferença que ela teve. Caleb viu a diferença desta mulher. Caleb viu a diferença dessa mulher. Os líderes das tribos, das 12 tribos, viu a diferença que essa mulher estava fazendo naquela obra. Viu o brilho de Deus na vida dela. E a gente vai deixar o brilho de Deus brilhar? A gente vai deixar o brilho de Deus brilhar na minha vida e na tua vida? A gente vai pregar a palavra para prostituta? Olha o que está acontecendo no nosso país. Menina de 11 anos se prostituindo e a gente toma de braços cruzados. A gente não estamos nem aí, estamos deixando. Menina de 11 anos já grávida. E não tem o pai na prostituição. E nós estamos deixando. Porque a gente coloca uma gravatinha e acha que é melhor do que alguém. Claro que não, meu irmão. Não é porque você tem um carro importado que você pode deixar essa criança abandonada na rua, não. Você tem que ajudar, você tem que pregar a palavra. Você tem que manifestar a glória do Senhor que Ele já tenha colocado em nossas mãos. A gente tem que operar os milagres que Deus tenha colocado. Manifestar a glória de Deus aonde que a gente estiver. Dentro da igreja, na rua, na praça, independente de qualquer lugar. O lugar não importa. O que importa é o que você está fazendo. O que você está fazendo neste momento? Você está fazendo a obra de Deus? Você está na vontade, no centro? Porque se você não estiver na vontade, no centro de Deus, não adianta você estar no lugar. Você pode estar no lugar certo, mas se você não estiver na presença, se você não estiver na presença de Deus, não vai adiantar. Você tem que estar na presença para Deus operar um milagre. Aleluias. A Raabe, ela estava no local certo, na hora certa e na presença. Porque o coração dela já clamava por Deus vivo. O coração dela já estava gritando por Deus de Israel. O teu coração está igual dela? Gritando para Deus de Israel? Buscando a vontade dele? Clamando? Se arrebentando? Aleluias! Oh glórias! Oh glória! Aleluias! Deus é fiel, irmão. Fica com esta palavra na tábua do teu coração. É uma palavra suave. É uma palavra boa. Amém? Que Deus abençoe. Que Jesus possa falar mais nos vossos corações quando você abrir a tua Bíblia e continuar lendo e querer saber mais da vida de Raabe. Que Deus possa te abençoar grandemente no seu ministério. Amém? Deus abençoe. Curta o vídeo. Dá um like. Se inscreva no canal. Amém? Deus abençoe.